Graça e paz a todos. Agora no dia 4 de julho, no primeiro sábado do mês de julho, iniciamos então o terceiro trimestre do ano de 2026. E para esse terceiro trimestre, na nossa escola bíblica sabatina, nós estudaremos sobre o seguinte tema: a igreja e seus desafios do mundo contemporâneo, princípios, diálogo, acolhimento e discipulado. Essa então é a nossa nova revista que estaremos estudando neste terceiro trimestre de 2026. No livro de Atos, capítulo 15, a igreja se reuniu em assembleia, em um concílio, chamado Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para discutir um assunto que era muito pertinente no seu tempo, que era sobre os cristãos que vinham do mundo gentílico, os cristãos que não eram judeus, quando eles se convertiam ao evangelho, ao cristianismo, se eles eram ou não obrigados a se submeterem aos hábitos da lei mosaica, como, por exemplo, a circuncisão, as questões alimentares e afins. Então a igreja se reuniu em concílio para debater e para discutir esse assunto, porque era um tema importante na sua época e se fez necessário que fossem tomadas algumas medidas. E ao longo da história, a igreja tem se debruçado sobre assuntos que são também pertinentes ao seu tempo. Por exemplo, João, ele escreveu o seu evangelho, o quarto evangelho, e 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João, principalmente 1º João, exatamente para combater sobre as heresias do gnosticismo. Paulo, ele escreveu aos Gálatas exatamente para combater ao judaísmo, mais especificamente ao legalismo judaico que estava perturbando a fé daqueles irmãos dos Gálatas. E ao longo da história a igreja tem feito isso. Ao longo da história a igreja ela se depara com assuntos que ela precisa estudar e que precisa não apenas estudar para saber, para conhecer, mas também para responder, para dar uma resposta. Pedro disse que nós precisamos saber responder àqueles que questionam a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que cremos. Então nós estamos diante de alguns assuntos que estudaremos nesta série de estudos da Escola Sabatina nas Igrejas Batistas do Sétimo Dia no Brasil. Por exemplo, falaremos sobre a era digital. Até que ponto é saudável ou não o cristão se utilizar da tecnologia e como que a tecnologia pode agregar valores e pode ser uma coisa boa, uma coisa abençoadora, e até que ponto a gente precisa ser vigilante. Falaremos a respeito de um tema muito polêmico que é o aborto. Falaremos a respeito do relativismo, falaremos a respeito da homoafetividade, falaremos a respeito do divórcio, enfim, vários assuntos que dizem respeito ao momento em que nós vivemos e que está sendo discutido. São assuntos que a sociedade discute e que a igreja precisa discutir. Mas de que maneira discutiremos esses assuntos? A nossa proposta é que a igreja tenha um caminho do diálogo, do acolhimento e do discipulado. Então, muito mais do que apontar aquilo que é pecado ou aquilo que não é pecado, a igreja precisa, acima de tudo, conduzir as pessoas a Jesus. Então, primeiro, nós não negociamos princípios bíblicos. Nós continuaremos tratando como sendo pecado aquilo que a Bíblia trata de pecado. Nós continuaremos nos posicionando sempre a favor daquilo que a palavra de Deus apoia. Mas, por outro lado, nós precisamos buscar o caminho do diálogo, o caminho do acolhimento e o caminho do discipulado para que o evangelho possa ser pregado a essas pessoas. Não basta apontar onde está o erro ou onde está o pecado. É necessário que aponte também o caminho,
o caminho que é o caminho da crença no Evangelho, que é o caminho do crer no Senhor Jesus. Então nós produzimos essas lições, nós produzimos uma série de lições e elas têm esse objetivo. Elas estão escritas, os temas que são mais polêmicos, principalmente, eles estão escritos em um tom mais de diálogo e de acolhimento, sem negociar os princípios fundamentais do Evangelho, sem negociar a verdade da palavra de Deus, sem negociar a nossa crença de que a Bíblia é a palavra do Senhor e a Bíblia tem a resposta para todas as questões de fé e prática da nossa vida cristã. Então nós esperamos que seja um trimestre de muita instrução, que seja um trimestre de muitas bênçãos, muito abençoador, que sejamos edificados na palavra do Senhor e que esse estudo, que essa série de estudo amplie o nosso conhecimento, não apenas no sentido de emitirmos um juízo, né, de emitirmos um julgamento sobre as pessoas, mas acima de tudo saber que o Evangelho nos convida ao arrependimento e todos aqueles que querem se arrepender, todos aqueles que creem, aqueles que querem caminhar, dar os seus passos na vida cristã, eles precisam encontrar na igreja esse apoio para que possamos caminhar juntos até a volta do Senhor. Tenham um bom estudo a todos e que Deus abençoe. Tem novidade na lição deste terceiro trimestre de 2026. O conteúdo foi ampliado. Para acessar, basta apontar a câmera para o QR Code nas primeiras páginas de cada lição da semana. Ao abrir, você encontra uma atividade por dia, pensada para ampliar, fixar e desenvolver a aprendizagem do tema. Assim, o estudo fica mais completo e a aula mais dinâmica e proveitosa. As instruções de uso estão na própria página de acesso. E você, professor da Escola Sabatina, continua com todo o suporte pedagógico do Departamento de Educação Cristã, com material de apoio ao professor, explicações aprofundadas, planos de aula e slides para projeção.